Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Pai confessa ter estuprado 3 filhos e uma adolescente, se entrega, mas ele não fica preso. Outro estupro, dessa vez do tio contra a sobrinha, terminou com a prisão do suspeito. Carro invade a contramão e mata uma criança e um homem. Em outra estrada, carreta descontrolada bate em carro, matando o motorista. Motociclista vestido de Homem-Aranha tem moto apreendida por estar sem placa e sem carteira em BH. Medida provisória que tramita no Congresso tira verba de projetos sociais do esporte e coloca na segurança pública, acabando com o sonho de crianças e jovens. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 28 anos hoje e fomos conhecer um abrigo municipal para menores que foram afastados da convivência com a família. Nova lei obrigará hospitais públicos e privados a notificar todos os casos de câncer. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A polícia prendeu na tarde de hoje um homem de 40 anos, cujo nome não foi informado, que teria estuprado a sobrinha de 14 anos. A vítima engravidou e a criança nasceu e já está com 2 meses. O crime aconteceu no ano passado em Passos, no sul de Minas, mas segundo a polícia, a adolescente não contou que foi estuprada porque teria sido ameaçada. Somente ontem ela teve coragem de falar para a mãe. A investigação já apurou que o suspeito teria abusado de outra sobrinha de 6 anos de idade. E um pai confessou ter estuprado 3 filhos e uma adolescente. Os crimes aconteceram em Uberaba. O homem se entregou, mas ele não ficou preso porque os crimes ocorreram há alguns meses. Sem se importar, o homem confessa ter feito 4 vítimas. Os 3 filhos de 3, 5 e 11 anos de idade. Outra adolescente teria sido vítima em 2014. Fazia normal, né? E o que o senhor chegou a fazer? Só ia dar banho no meu menino mais velho e ficava brincando no banheiro. E ele também brincava comigo. Wellington procurou a polícia para se entregar. Primeiramente ele confessou junto a uns irmãos de igreja dele, confessou que havia cometido o abuso sexual com a filha dele em data passada. Mesmo o estupro tendo acontecido há meses, os filhos do suspeito foram trazidos aqui para o Hospital de Clínicas da UFTM para avaliação e o Conselho Tutelar acionado. E durante o dia, a nossa equipe de reportagem foi até a casa onde mora a família de 3 das 4 crianças que teriam sido estupradas. Mãe e avó conversaram com a nossa equipe muito abaladas com a situação. Elas esperam a decisão da justiça. Nossa reportagem procurou a família e conversou com a mãe das crianças, que está desolada. Eu levei no médico, aí eles constou que estava lesão, que foi abuso sexual que aconteceu com ela. Entendeu? Só que eu não imaginava que podia ser ele, né? Um monstro dentro da minha casa e não conhecia. Infelizmente, isso é muito doloroso. Foi nessa residência humilde na rua Edson Quirino de Souza, no bairro Abadia, que aconteceram os abusos contra as 3 crianças. Aqui nesse imóvel mora a sogra do suspeito, a esposa e as crianças. Por mim pode prender, porque o resto da vida é preso, porque eu não esperava isso mesmo. Ele fazia isso com meus netos. Nunca, nunca. A menina de 3 anos, que foi a última a ser abusada, passou por exames no Hospital de Clínicas e foi constatado o crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Família. No caso, como ele já não estava em situação de flagrante delito, foram encaminhados à delegacia, né, reduzido a termas oitivas desses envolvidos, e não foi ratificada a prisão do suspeito. Que é justiça. Que não pode ficar impune, quer fazer comigo, vai fazer com outros, que tem filho, outras mães. Entendeu? Isso não pode ficar impune, que fez comigo. Quanta tristeza, quanta crueldade, né? A orientação de especialistas que já entrevistamos aqui no jornal é a seguinte: ao menor sinal de mudança no comportamento da criança, seja um choro mais fácil, medo de ir a alguns lugares, falta de vontade de passear, a família precisa tentar descobrir o que está acontecendo e, ao menor sinal de suspeita, peça ajuda profissional ou denuncie. E um homem ficou ferido após perder o controle do carro e cair em uma ribanceira no anel rodoviário sentido Vitória, ali na altura do bairro Goiânia, aqui na capital.
Segundo os bombeiros, ao sair da pista, o carro tombou e só parou quando atingiu um caminhão que estava estacionado na marginal. A vítima foi retirada das ferragens e encaminhada para o Hospital João 23, com ferimentos leves na cabeça e suspeita de fratura na perna. E você confere agora outras notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Um grande incêndio destruiu parte de um galpão desativado na tarde de hoje em Betim, na Grande BH. No local havia materiais como plástico, papel e óleo. 4 viaturas foram acionadas para controlar as chamas. A causa do incêndio ainda não foi identificada. Uma criança de 6 anos e um homem morreram e outras 3 pessoas ficaram feridas na madrugada de hoje em um acidente envolvendo carro e micro-ônibus na MGC 122 em Janaúba, região norte de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro com placa de São Paulo invadiu a contramão e bateu de frente com um micro-ônibus. O coletivo pertence à Prefeitura de Verdilândia, que transportava pacientes em tratamento de saúde para Montes Claros. O motorista deste carro morreu após uma batida na MG 129, estrada que liga Ouro Branco a Ouro Preto. Segundo os bombeiros, o motorista da carreta, que estava carregada de minério, teria perdido o controle da direção e atingido o carro de frente. Chamou a atenção pelo trânsito de BH este motociclista vestido com a fantasia do Homem-Aranha. Ao ser parado ontem em uma blitz de trânsito no bairro Parque Riachuelo, região noroeste da capital, o jovem de 25 anos teve sua moto de 49 cilindradas apreendida por estar sem placa e por ele não portar carteira nacional de habilitação. As 2 infrações somam mais de R$1.000. O motociclista disse à polícia que comprou a moto de uma pessoa que a dirigia sem placa e que o fez, assim, pensar que não era necessário fazer qualquer alteração. Uma lei de 2016 passou a exigir que motocicletas de até 50 cilindradas tenham placa também e que seus condutores portem a CNH e usem capacete. O enterro de um jovem estudante africano em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, gerou uma grande comoção entre amigos e familiares. O corpo não pôde ser transportado para o país natal e a mãe teve que vir ao Brasil. O jovem foi assassinado em um bar e o crime ainda não foi solucionado. A mãe teve que sair carregada no funeral de Jackson Onza, de 30 anos. Ele era natural da República Democrática do Congo. Familiares e amigos de Jackson fizeram a última homenagem ao jovem antes de enterrar o corpo. Era muito amigo de todo mundo. Ele era companheiro de todo mundo, estava sempre rindo, é uma pessoa que vai deixar saudade. O desejo da família era enterrar Jackson no país de origem. Foi feita até uma vaquinha na internet para ajudar a angariar recursos para levar o corpo até a África. Mas, infelizmente, também por causa da burocracia, isso não foi possível. E a mãe de Jackson teve que vir ao Brasil para enterrá-lo em Uberlândia. Brian foi um dos amigos que recebeu Jackson quando chegou ao Brasil. Ele teme que outros imigrantes possam ser assassinados da mesma forma. Jackson veio ao Brasil para um intercâmbio na UFA em 2012. Trabalhava, namorava e tinha planos para formar uma família em Uberlândia quando foi morto com 3 tiros em um bar no bairro Santa Mônica. Até agora nós não tivemos nenhuma resposta. Isso dá uma sensação de impotência, né? A gente não sabe realmente se o próximo vai ser quem. Então, enquanto a justiça e a polícia não nos esclarecer esse fato, a nossa vida fica sempre insegura. Está tramitando no Congresso uma medida provisória que tira verbas do esporte e coloca na segurança pública. Com isso, projetos sociais em andamento que dão a oportunidade de uma carreira para crianças e jovens de baixa renda poderão ser fechados. Os clubes estão preocupados e já falam em demissão de equipes. A situação foi provocada por uma medida provisória que entrou em vigor no mês passado. Ela prevê que os valores arrecadados pelas loterias e que eram destinados ao esporte sejam agora enviados ao recém-criado Fundo Nacional de Segurança Pública. O ato tira R$500 bilhão de ações ligadas ao esporte. Para o ano que vem, a desmobilização seria grande. Nós não poderíamos atender vários projetos de cunho social que nós fazemos aqui dentro do Minas Tênis Clube. A medida já está em vigor, mas precisa ser votada para deixar de ser provisória. Enquanto isso, 100% do dinheiro repassado para o Comitê Brasileiro de Clubes, cerca de R$60 milhões, e outros R$3.200.000 que iriam para a Federação Nacional dos Clubes, deixam de serem enviados, o que impacta diretamente na formação de base do esporte brasileiro. Esta turma de vôlei feminino treina no Minas Tênis Clube.
Boa parte não tem condições de pagar e está aqui por causa do financiamento feito com este dinheiro. Eu, sem o vôlei, eu estaria agora em casa, dormindo, fazendo coisas, se a minha mente estaria vazia. Para mim isso é muito importante, porque isso é um futuro, né? E é o futuro que eu quero. Só aqui nesse clube da capital mineira, cerca de 500 atletas do vôlei, da natação e também do basquete participam de um projeto financiado pelo Comitê Brasileiro de Clubes. E se a medida provisória for aprovada do jeito que está, tudo isso deixa de existir. Diante da notícia, os próprios alunos resolveram se manifestar contra a medida provisória. Eles foram para o ginásio, levando cartazes e palavras de repúdio à MP 841. Esse programa, de repente, do dia para a noite, vem e fala, você não vai ter mais o pagamento. É uma loucura. O que vai render isso? Provavelmente demissão de mão de obra, não é só no nosso clube, é todos os clubes do Brasil que fazem o trabalho de base. Flávio trabalha na formação de atletas do basquete. Segundo ele, havia um planejamento para que o Olímpico Clube sediasse edições do Campeonato Brasileiro deste esporte aqui em BH. Mas a competição já vem perdendo força. Reduzimos de 24 para 14 equipes. Por quê? Porque o subsídio já foi cortado, as equipes que quiserem participar esse ano tiveram que bancar toda a sua vinda. Flávio considera a medida contraditória por tirar dinheiro do esporte e aplicar em segurança pública. O esporte é para se evitar a violência, né? Os meninos estão aqui hoje, estão sendo formados, trabalhados. Se eles não estiverem aqui, onde que eles vão estar? Qual a formação que eles vão ter, né? Então realmente é uma medida contraditória que precisa ser revista, sim. Simone também pensa assim. Moradora de um aglomerado, a faxineira passa o dia todo trabalhando e confia os filhos ao esporte. Meu filho viaja com eles, passa semanas fora e eu posso ligar para os técnicos, eu posso ligar para cá, que todo mundo me dá informação. Se tirar as verbas do esporte, da cultura, o que a gente vai ter? E foi no basquete que o filho dela, o Rafael, se encontrou. Ele nem sabe o que vai ser dele se o sonho de se tornar um atleta profissional for embora, junto com a aprovação da medida. Praticamente minha vida toda eu passei dentro do esporte, no clube, com meus amigos. E se hoje essa medida se aceita, né? Não sei. Você não sabe o que vai fazer? Não sei o que vou fazer. Tomara que a medida seja analisada e reeditada para que o esporte brasileiro saia ganhando, especialmente com os exemplos. Eu comecei a gostar de esporte quando eu vi meu irmão jogando e aí eu fui começando a jogar, aí eu quero ser igual meu irmão quando eu crescer. O vereador de Contagem, Daniel do Irineu, do Progressista, foi detido hoje durante blitz suspeito de porte de drogas para consumo próprio. Os militares sentiram um cheiro forte de maconha e encontraram um cigarro e uma porção da droga. Daniel do Irineu alegou que o entorpecente seria de um amigo que também estava no veículo. Ainda segundo a PM, o carro do parlamentar não estava licenciado e foi apreendido. Os dois jovens foram ouvidos e liberados e vão responder por infração de menor potencial ofensivo. O vereador não foi encontrado para se pronunciar sobre o caso. Há exatos 28 anos era lançado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a esse público direitos fundamentais e condições adequadas de desenvolvimento. E hoje nós chamamos aí a sua atenção para os menores que não estão convivendo com os pais ou com a família e que moram em abrigos da capital. Os motivos são vários, desde maus tratos até o envolvimento da mãe com drogas. Nossa equipe foi conferir como é o dia a dia nesses abrigos, nos quais os profissionais tentam oferecer os cuidados e o afeto de uma família de verdade. Muitas crianças e adolescentes não têm a oportunidade de conviver com os pais por diversos motivos, como abandono, violência, maus tratos e até mesmo pelo fato de a mãe do menor ser usuária de drogas. Para atender a estes e a outros casos, os abrigos entram em cena. A rede de atendimento em Belo Horizonte conta com 46 unidades que atendem crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Atualmente, 574 vagas estão ocupadas. No caso de bebês com idade entre 0 e 2 anos, a quantidade de acolhimentos vem diminuindo desde 2016.
A partir de 2007, acredito que com a revogação, né, da portaria de número 5 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinava, né, a notificação compulsória dos casos de mães usuárias de drogas pelas maternidades, reduziu o número de acolhimentos de bebês saídos das maternidades. Neste abrigo, que fica na Pampulha e acolhe bebês até 2 anos, 8 crianças vivem sob a atenção das cuidadoras. Elas tratam o lugar como um espaço que vai além de um local de trabalho. Somos a família dessas crianças. No momento que eles estão aqui, nós somos tudo que eles têm. Eles precisam ter contato com o jardim, a gente tira foto dessas crianças bastante para poder compor o álbum deles futuramente. Não sabemos por quanto tempo eles vão permanecer, mas o tempo que eles estiverem aqui, nós temos que ter todo o cuidado com eles. Não só o cuidado físico, mas o cuidado afetivo também. Para minimizar o impacto psicológico na vida das crianças, as mães são chamadas a uma aproximação maior, podendo inclusive participar das atividades diárias dos bebês. É importante que essa mãe ela esteja próxima dessa criança o máximo que ela puder. A gente trabalha muito a questão do vínculo afetivo aqui. É nessa hora que a mãe ela tem a liberdade na nossa casa de cuidar do seu filho, de alimentá-lo, seja via mamadeira, seja aleitamento materno. Elas podem dar o banho nessa criança, elas inclusive podem acompanhar nas consultas. A integração entre os acolhidos e as famílias se torna extremamente importante, já que o objetivo principal é fazer com que as crianças retornem ao convívio familiar o mais rápido possível. Cuidado, inclusive, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990. O enfoque sempre será no resgate à convivência familiar, preferencialmente na família de origem, ainda esgotadas as possibilidades da família de origem, as famílias extensas ou ampliadas e, excepcionalmente, nas famílias substitutas e nos casos de adoção, que ainda assim, né, é uma alternativa, né, de humanização e dos direitos fundamentais das crianças, que é de ter a convivência familiar preservada. E nós falamos agora sobre meio ambiente. Uma nova fase de manejo das capivaras da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, foi iniciada com a instalação de uma armadilha na orla que captura animais que não foram esterilizados. Esse processo, iniciado há alguns meses, despertou uma pergunta: o manejo das capivaras seria uma extinção planejada? O prazo final do termo de ajustamento de conduta para que todas as capivaras da região sejam castradas é outubro. Mas, segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, os trabalhos devem terminar ainda antes, em agosto. Nós já fizemos o tratamento, a esterilização, microchipagem de 30 que estavam dentro do Parque José Lins do Rego. Fora do parque existem mais 30 capivaras e nós colocamos 2 bretes. Bretes, o que seria o brete? É uma espécie de um curralzinho, né, que a gente chama de uma armadilha, e 2 já foram capturadas fora e nós já esterilizamos, já passamos carrapaticida, né, colocamos a microchipagem. As armadilhas são essas grades para onde os animais são atraídos e depois levados ao parque ecológico e esterilizados em um hospital veterinário montado no local. Lá eles são operados e coloca-se um microchip para que a gente veja esses animais onde eles estão. E depois disso, 72 horas, eles voltam para o seu local natural. O motivo do manejo das capivaras aqui da Orla da Lagoa é que esses animais são um dos principais hospedeiros do carrapato estrela, que transmite a febre maculosa. No ano passado, 16 pessoas morreram no estado vítimas da doença. Em 2018, a morte de um menino de 5 anos que morava e estudava aqui na região alertou as autoridades quanto ao risco de contaminação. Tem 2 correntes, tem pesquisadores que acreditam que o cavalo é o principal hospedeiro, tem pesquisadores que acreditam que a capivara é o principal hospedeiro. O que aconteceu aqui na Lagoa da Pampulha foi que os carrapatos mesmo da capivara foram diminuindo a quantidade dele, tendo mais carrapato de cavalo na orla aqui da lagoa. Então hoje as capivaras elas têm muito mais carrapato do cavalo do que o próprio carrapato comum das capivaras. O secretário municipal do Meio Ambiente e este especialista afirmam que não existe o risco de extinção dos animais. Em momento algum foi desejo dessa secretaria e também principalmente do chefe do executivo municipal que esses animais saíssem da Pampulha definitivamente, porque já fazem parte hoje
da Pampulha. As crianças gostam muito de tirar, inclusive, fotos. Turistas, quando vêm, gostam de tirar fotos. E eu acho que também seria desumano de nossa parte hoje mudar toda essa estrutura que esses animais já têm hoje na Orla da Pampulha. A Prefeitura está fazendo realmente o controle ideal, que seria essa vasectomia dos animais. Então os animais eles vão estar aí na lagoa, vasectomizados, as fêmeas com ligadura de trompa, e eles vão defender aquele território. A gente tem, se não me engano, 17 efluentes essa barragem da Pampulha. Por cada um desses 17 efluentes podem chegar a capivara. A cada X anos tem que fazer um controle assim das novas capivaras que forem chegando. E veja a seguir, médicos de hospitais públicos e privados terão que notificar o Ministério da Saúde sobre pacientes diagnosticados com câncer. Uma nova lei que entrará em vigor no final do ano vai obrigar os profissionais de serviços de saúde públicos e privados a notificar o Ministério da Saúde sobre os casos de pacientes com câncer. O novo texto altera o anterior de 2012, que já previa que o paciente que apresentasse o diagnóstico da doença teria o direito de iniciar o tratamento no SUS em até 60 dias. Aos 64 anos de idade, Adirson descobriu há 3 meses um câncer de estômago. O choque é grande. Logo após o diagnóstico, Adirson teve que retirar 90% do estômago e agora segue com tratamento de quimioterapia, com bom humor e otimismo. Deus me ajudou. Na hora certa, com os funcionários muito bons, os médicos excelentes. Parece que foi assim uma bênção para mim. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, 1.200.000 novos casos da doença devem surgir no país entre 2018 e 2019. Só este ano, a estimativa é que surjam 582 mil novos casos, 300 mil em homens e 282 mil em mulheres. Mas uma nova lei que entrará em vigor no fim do ano pretende corrigir distorções na base de estimativas dos dados nacionais sobre a doença. A partir do dia 22 de dezembro deste ano, todos os serviços de saúde, públicos ou privados, terão que informar o Ministério da Saúde sobre os casos de câncer e de má formação congênita que atenderem. O objetivo é melhorar a assistência, a identificação do diagnóstico, o tratamento e a prevenção aos vários tipos da doença. Com uma informação mais individualizada, a gente pode ter um dado mais fidedigno que pode ajudar tanto na análise, na produção de informação científica, quanto nas ações para tanto o controle quanto a prevenção do câncer. A nova lei altera a anterior, de 2012, que já previa, entre outras coisas, que os pacientes diagnosticados com câncer têm o direito de iniciar o tratamento no SUS em até 60 dias a partir da data do diagnóstico. Mais importante do que colocar um prazo de número de dias é a gente descobrir quais são os gargalos e aonde que a gente deve investir mais o dinheiro público para a gente ter uma melhoria no tratamento dos pacientes com câncer no Brasil. Quanto ao futuro, com um gesto e emocionado, o senhor Adirson, lá do início da reportagem, responde. Meu futuro? É isso aí, Adirson. Torcemos pela sua cura. E depois do intervalo, você vai ver que a capital está mais colorida. Os ipês começaram a florir. Amanhã, o programa DNA com Paulo Navarro recebe o presidente da Usiminas, Sérgio Leite. Ele trabalha na empresa há mais de 40 anos. O executivo vai contar sobre o lado profissional, mas também sobre as curiosidades da vida em família e o que faz quando não está trabalhando. É às 6:50 da noite. Não perca. E Belo Horizonte começa a ganhar novas cores com o início da floração dos ipês. A cidade tem 27 mil árvores da espécie, que dá aí flores rosas, roxas, brancas e amarelas. As árvores podem ser vistas em grande parte das ruas da capital e mudam a paisagem urbana nesta época do ano.
Não sei se na correria do dia a dia você já percebeu, mas algumas ruas e praças de BH já começaram a ficar mais coloridas. Tons de roxo, rosa e em breve branco, amarelo e até verde. Nós verificamos que tem 8 espécies de ipê, né? Inclusive o ipê verde que a gente não sabia que existia em Belo Horizonte. Nós temos cerca de 2 dezenas desses ipês. Isso vem assim, da migração das pessoas, né? E da descoberta de novas aves que são trazidas para Belo Horizonte, para o plantio da arborização pública, né? Algumas vezes intencionalmente e às vezes é a própria população que às vezes viaja, traz e planta uma árvore na frente da sua casa. E este ano a temporada de ipê será um pouco diferente. Por causa do clima, espécies iguais ou distintas não têm florescido ao mesmo tempo. Nós não tivemos um inverno tão intenso e algumas dessas espécies elas florescem justamente numa época de maior estresse, né? Ou que tem menos água ou que a temperatura é mais baixa e isso então, como variou isso, varia um pouco da floração das próprias árvores. Essa variação na natureza que traz inclusive para a população, né, essa sensação que não é sempre a monotonia, né? A natureza está sempre em variação e com isso o ambiente urbano também está sujeito a essa variação. É que se a gente tem pressa, os ipês também têm. E como a temporada é curta, fica o convite para fazer uma pausa e contemplar aquilo que já está ao alcance dos nossos olhos. E mesmo com tantos compromissos, sempre há tempo de admirar. A cidade fica mais bonita, parece que é uma coisa mais natural, né? Nem parece que a gente está num grande centro urbano. Eu acho isso muito legal. A gente tem os ipês, a gente tem as flores, para lembrar a gente de que a vida é muito mais do que isso. Muito mais do que esses ruídos, essas correrias do dia a dia, esse tempo que a gente tem cada vez mais escasso. Quer rever as reportagens que apresentamos aqui no jornal? Acesse lá youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência, tenha um ótimo final de semana, na segunda a gente se vê de novo, até lá.